Amados irmãos, abramos as nossas Bíblias, Salmo de número 4. Salmo de número 4, vamos fazer a leitura deste Salmo para a glória de nosso Deus, de forma alternada. Louvado seja o nome do Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Vamos aproveitá-la ao máximo. Vamos glorificar o nome do Senhor. Salmo 4, verso 1 em diante, de forma alternada. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, não vale fortalecer o coração e sossegar. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem que nos dará a conhecer o bem. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém? Vamos orar, engrandecendo o nome do Senhor, louvando a Deus, pedindo a sua interferência, a intervenção de Deus, da presença dEle no meio do seu povo. Ó bendito Salvador, nós te glorificamos por essa oportunidade que nós temos, ó Pai, de louvá-lo, de engrandecê-lo. Bendito Senhor, quem somos nós para adorá-lo? Nós somos pecadores e por isso, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados. Lava o nosso coração de toda maldade, de toda imundícia. Perdoa os nossos pecados, Senhor, aquilo que falamos, pensamos, o modo como agimos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Pai querido, com o coração purificados pelo sangue de Jesus Cristo, nós queremos engrandecer a Ti. Nós queremos elogiar ao Senhor. Tu és um ser totalmente outro, Tu és transcendente, Tu és todo-poderoso, ó Deus, e Tu, especialmente, está com o Seu povo no culto que é prestado ao Senhor. Ó Deus, que seja um culto com sinceridade no nosso coração, que haja temor, que haja tremor, que haja alegria, que haja a manifestação do Teu Espírito Santo no nosso coração, que haja o aprendizado da Tua palavra. Ó bendito Senhor, o culto ao Senhor é um momento de tanta festividade para o seu povo. Pai querido, com toda a intensidade do nosso ser, nos ajuda, Senhor, a louvá-lo da maneira que o Senhor merece. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido aqueles que puderem se colocar em pé para que louvemos ao Senhor. Vamos louvar? Quando entro em tua presença,
agradecer, adorar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuemos com alegria. louvar ao nome de nosso Deus. Continuemos, irmãos, com esse cântico que é baseado no Salmo 139, Sonda-me, Senhor. Este salmo tem a ênfase do pedido de perdão. Davi, no final do salmo, diz: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto. Pode ser que eu tenha algum pecado, cometido alguma coisa que eu não tenha percebido. Eu posso não conhecer este pecado, mas o Senhor conhece, por isso sonda-me. E dentro desse cântico nós vemos também a importância de ser usados por Deus.
pedido de que Deus nos use para a glória dele. Vamos louvar com alegria o nome do Senhor? Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Novamente. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você pode se assentar. Vamos ter um momento de intercessão. Neste momento, vamos interceder por todas as classes de pessoas, pelo governo, pelos poderes, pelos missionários, por todas as pessoas. A Bíblia diz, interceda, né? Por todas as classes de pessoas. Vamos orar também, se porventura tiver alguém que esteja fazendo aniversário. Vamos orar
A nossa irmãzinha Isabela. Quantos anos? 8. Está tendo 8 anos. Estou ficando velho. Oremos, irmãos. Vamos pedir a Deus por ela e por esses motivos que eu disse também. Senhor amado, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a Tua bênção, ó Pai. A Tua palavra nos diz que nós devemos orar com confiança e que o Senhor pode realizar todas as coisas que o Senhor quiser. Ó Deus, nós oramos por todas as classes de homens. Nós oramos pelo presidente da República, pelo poder legislativo, pelo poder judiciário. Oramos, Pai, para que leis justas, que condizem com a Tua palavra, sejam formuladas e sejam aplicadas. E da mesma forma, as leis que já foram formuladas com a influência da visão cristã de mundo, que elas não sejam revogadas. Desta maneira, Senhor, teremos uma sociedade melhor. Acima de tudo, permitas, ó Deus, que a Tua igreja tenha liberdade para pregar, para se reunir, para proclamar o Teu nome a todas as pessoas. Nós oramos, Senhor, pelos lugares em que os nossos irmãos não têm essa liberdade. Que o Senhor tenha misericórdia da China, Coreia do Norte e tantos outros países, ó Deus. Que a Tua igreja ali, que se reúne muitas vezes até de modo clandestino, por conta da perseguição, que não falte o poder do Teu Espírito Santo na vida deles. Especialmente anima os missionários, ó Pai, pois nós somos fruto de um missionário, de vários deles, que vieram para o Brasil, dos Estados Unidos, para pregar o Evangelho, e hoje nós estamos aqui. Ó bendito Salvador, nós pedimos por esses motivos, pelos doentes, pelos fracos, pelos indiferentes, por aqueles que não foram salvos ainda. Ó Deus, nós pedimos também, nessa noite em especial, pela Isabela, que está amanhã completando mais um ano de vida. Abençoa, Pai querido, a Tua filha. Continua abençoando esta filha da aliança. Ó Senhor, fazendo com que ela cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em tudo, Senhor, nós Te louvamos pela vida dela. Em tudo, Te louvamos. E pedimos estas coisas no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meu irmão. E no de número 163, um belo cântico que ressalta a soberania e providência de Deus. As mãos de Deus dirigem o nosso destino. Mesmo que por vezes nós não tenhamos essa impressão, e tenhamos até a impressão de que as coisas estão fora de controle. Mas assim como o sol não se põe, não nasce, e são só forças de expressão, na verdade o sol permanece sempre lá, Deus também, Ele não se afasta. Deus também, Ele não muda, é imutável, Ele está sempre lá. Vamos louvar ao Senhor, irmãos? 163. As Tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. São os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com Teu plano, é tudo bom feito Teu querer. As Tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz. Meus pecados foram transpassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus em vida sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão, ao Seu cuidado em plena confiança,
acasos para mim não haverá. Grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, oferece um braço e sonho seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém. Muito maravilhoso louvar ao nome do Senhor. Vamos até o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Palavra inspirada por Deus. Acompanhe, irmãos, a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Geralmente nas coisas comuns da vida nós escolhemos aquilo que é mais fácil. Nós temos essa preferência. Se tivermos que ir para algum lugar e tivermos dois caminhos, e um caminho apresentar um morro, algum tipo de dificuldade, e o outro caminho não apresentar nenhuma, obviamente que nós escolheremos o caminho que não apresenta nenhuma dificuldade. Em muitas coisas da vida, esse é um sinal de sabedoria, é um sinal de perspicácia, é um sinal de inteligência. Todavia, quando se trata das coisas espirituais, nós temos que tomar cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Por isso temos que prestar atenção para ver se o caminho no qual nós estamos é verdadeiramente o caminho correto. Se optarmos somente pela facilidade, nós cairemos no erro. Este erro que Jesus Cristo quis advertir os seus discípulos nesse texto, que está dentro do Sermão da Montanha. Jesus faz isso especialmente, irmãos amados, porque nós, em relação às coisas espirituais, naturalmente somos cegos. A Bíblia diz que o ser humano natural já nasce em pecado. O pecado afeta todas as faculdades do ser humano, a sua intelectualidade, a sua vontade, os seus sentimentos, de forma que o ser humano, em relação à espiritualidade, é incapaz de escolher um caminho bom. O pecado atrapalha. Ele sim é capaz de escolher um bom emprego, uma boa família talvez, e outras coisas boas nessa vida. Mas em relação à espiritualidade, ele não tem essa capacidade. Por isso, Jesus está falando isso aqui, sobre esses dois caminhos. O texto está dentro do contexto do Sermão da Montanha. É um dos sermões mais conhecidos de Jesus Cristo. Um grande sermão também, que apresenta coisas maravilhosas, entre elas o padrão do reino de Deus. Jesus quer mostrar que o seu padrão não é o padrão deste mundo. Por exemplo, ele diz que bem-aventurado aqueles que choram. Como pode ser feliz uma pessoa que chora? Ele diz que bem-aventurado, neste sermão, aquele que é humilde de espírito, pobre de espírito em outras traduções. Como ser bem-aventurado, feliz, sendo uma pessoa pobre de espírito, sendo que este mundo diz para que a gente seja forte de espírito? Jesus diz o contrário, seja dependente. Através desse sermão, do Sermão da Montanha, então Jesus quer mostrar que o caminho do mundo não é o caminho dele. E que até mesmo o caminho da falsa religião, porque o contexto deste sermão está cercado de diretas e indiretas que Jesus dava para os fariseus.
até mesmo a falsa religiosidade também não combina com as Sagradas Escrituras. É isso que Jesus quer mostrar neste sermão. Tendo falado isso, meus irmãos amados, eu quero falar para os irmãos nessa noite que nós temos duas opções. Grave isso. Temos duas opções. No que diz respeito às coisas comuns dessa vida, obviamente que nós temos várias opções. Se você for comer alguma coisa hoje à noite, talvez você fique pensando: será que eu quero um hot dog? Talvez você fique pensando: será que eu quero uma pizza? Não é verdade? Você tem várias opções. Você pode comprar, você pode até mesmo pedir. Não demora nada, estou brincando, demora bastante, né? Está demorando muito ultimamente, né? Mas quando se trata das coisas espirituais, amados irmãos, nós não temos muitas opções, não. Só há dois tipos de pessoas: aqueles que estão no caminho largo e aqueles que estão no caminho estreito. Diante disso, eu quero mostrar essas duas opções para os irmãos e algumas características dessas opções. Espero que o Pedrinho deixe, né? Pegar, né? Irmãos amados, a primeira coisa que nós devemos nos perguntar ao olhar esse texto é: o que é o acesso? O acesso é a porta. Quando nós olhamos primeiramente para o acesso dos dois caminhos, nós vemos dois tipos de portas diferentes. Uma porta é a porta em que o homem natural enxerga atratividade. A outra porta é a porta em que o homem natural não enxerga atratividade. O que eu quero dizer é que a porta estreita não é atrativa para o homem natural. Ele olha para o caminho do Evangelho e não enxerga atratividade nenhuma. Para que seguir Jesus? Para que me preocupar com isso? Para que me preocupar com pecados? Para que me preocupar com a lei de Deus? Não há, então, atratividade humana na porta estreita. Por isso, ao começar pelo acesso, nós já vemos as grandes diferenças entre o caminho de Deus e o caminho do mundo. A outra realidade interessante deste texto, relacionada ao acesso, é que, embora o caminho estreito tenha somente uma opção, ou seja, você só entra pelo caminho estreito, pela porta estreita, e essa porta estreita é a única opção que você tem. Por isso, Jesus disse: eu sou a porta. Ao contrário, o caminho largo e a porta larga, começando pelo acesso, existem uma variedade de opções que te levam a este caminho, a esta porta larga. Todas as falsas religiões te levam à porta larga. E quando eu falo falsas religiões, estou falando só de religião tida no sentido etimológico de religião, mas ideologias políticas também, pois elas são e têm um caráter religioso, pressupostos religiosos, pois elas têm características idolátricas, né, onde a pessoa ali adora aquele elemento político como se fosse um Deus. Portanto, a porta estreita só tem Cristo. A porta larga apresenta uma gama de opções. Com todo respeito às religiões, mas Jesus diz que Ele é o único caminho. Por isso nós não acreditamos que Buda seja o caminho, que Confúcio seja o caminho, que nenhum grande filósofo, embora sejam grandes mesmo, Aristóteles, Sócrates, sejam o caminho. E nem mesmo pessoas exemplares das Sagradas Escrituras, como Moisés, Jó, Maria, a mãe de Cristo, também não acreditamos que eles sejam o caminho. Por isso, então, é bem mais fácil escolher a porta larga e entender que nós temos essa gama de opções que vai nos levar a alguma coisa boa, mas Jesus diz não. Veja, Jesus diz que muitos entram pela porta larga, muitos escolhem exatamente por essa gama de opções. Outra questão interessante que nós devemos observar neste acesso é o fato de que quando você escolhe a porta estreita do Evangelho, você não é motivado pelas pessoas, você é desmotivado na maioria das vezes. Talvez familiares, talvez amigos chegarão para você e te desmotivarão. Os amigos não vão chegar para você e falar assim: olha,
não vou te ligar no domingo para que você vá para a igreja, né? Eles não vão te ajudar a entrar por essa porta estreita, porque eles não entendem esse caminho. E muitas vezes, além da desmotivação, as pessoas vão perseguir você. Nós estávamos orando aqui pelos missionários perseguidos, pessoas que morrem simplesmente porque escolhem um caminho estreito. Muitas vezes você vai ter que entrar e escolher este caminho, sem nenhuma motivação externa, sem ninguém que te diga, vai lá. E você, pelo contrário, vai olhar todas as outras pessoas seguindo um caminho diferente, e às vezes vai se perguntar, será que eu tenho que seguir isso? A porta estreita também se caracteriza por uma questão interessante. Não há como carregar muita coisa dentro dela, para entrar nela. Você não consegue entrar na porta estreita com uma bagagem muito grande. Mas a porta larga não. Você consegue trazer tudo. Você não precisa deixar nada. Você não precisa deixar nenhum tipo de comportamento errado. A porta larga te leva. É bem confortável, você entra do mesmo jeito. Não muda nada. A porta estreita não, você vai ter que deixar alguma coisa. A figura de algo difícil de entrar. Bom, já que falamos do começo, agora temos que falar da continuação. Porque a diferença entre essas duas realidades não está só no acesso, mas está também na permanência dentro desse acesso, está também no caminho. Por isso, não só a porta é estreita, como diz um velho cântico, né? Mas também o caminho é estreito. E o cântico diz, o caminho é estreito e a porta também. Por isso, quem entra por essa porta não pode pensar o seguinte, agora que eu já entrei nessa porta, eu posso ficar um pouco mais tranquilo. A realidade não é essa. A realidade é que o caminho também é o caminho estreito. A dificuldade, de fato, não acaba na entrada. Porque quando se está nesse caminho, as opções são opções antinaturais. Antinaturais no sentido de que não é natural ao pecador. Não é natural ao pecador perdoar. Não é difícil perdoar? Não é natural. São coisas que nós temos que fazer se estamos nesse caminho e que tornam esse caminho estreito. O ser humano natural não quer perdoar. O ser humano natural quer esquecer, não quer resolver. Quer se preocupar com a sua própria existência, com a sua própria vida. Mas a permanência neste caminho estreito diz, você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que prestar atenção na lei do Senhor. E o ser humano natural, por natureza, obviamente, se rebela contra Deus. Ele não quer ter alguém dizendo para ele o que ele tem que fazer ou não. Ele quer seguir o seu próprio caminho, quer ser o Deus do seu próprio caminho. A verdadeira rebeldia contra Deus. Desde o Éden, em que a serpente começou enganando Eva, colocando dúvidas no coração de Eva, até mesmo sobre a bondade de Deus, ao ponto de Eva pensar, talvez, será que Deus não está me privando de alguma coisa boa? Ele não me deixa comer desse fruto, mas Deus já tinha dado todas as opções para Eva, e Satanás planta no coração dela a dúvida sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a soberania de Deus. Por isso é difícil permanecer neste caminho. Ele não tem, igualmente a porta, atratividades. E quando nós falamos de uma coisa convidativa, atrativa, existe um lugar nos Estados Unidos, a Broadway, uma avenida, que é toda espelhada, né? Você já deve ter visto na televisão. Vocês que nunca foram lá, né? Deve ter visto na televisão. Toda espelhada lá, um lugar bem convidativo, você queria estar ali. Você olha a foto, né? Você fala, poxa, eu queria ali tirar uma foto lá, né? Na Broadway. E é muito intrigante o fato de que a palavra Broadway significa caminho largo. O caminho largo é assim também. Ele te convida, ele é mais atrativo, ele é mais confortável. O caminho largo tem essas características. E dentro dessa questão, irmãos amados, aqui nós temos
uma divergência de conceitos de felicidade. Porque aí você pode pensar, poxa, Jesus está pintando a religião cristã como uma coisa tão difícil, como uma coisa tão triste. Lembre-se que Jesus aqui está quebrando os conceitos. E um dos conceitos que Jesus quebra é o conceito de felicidade. Não é que Jesus está pintando algo triste. É que o caminho largo, com todas as suas atratividades, ele é verdadeiramente triste. Ele não traz verdadeira alegria. Ele não traz verdadeira felicidade. Ele é totalmente fantasioso. Mostra uma alegria superficial. Eu me lembro daquelas propagandas de cigarro que tinha antes, na minha infância, faz muito tempo. E ali a propaganda apresentava um cowboy, e você olhava para a propaganda, você pensava, que liberdade, que maravilha isso aqui. Será que se eu comprar essa carteira de cigarro eu vou ter essa sensação? O mundo apresenta as coisas dessa maneira. Eu terei mais liberdade se eu fizer isso. Eu terei mais conforto se eu fizer de outra maneira. Mas todas estas coisas são caricaturas da felicidade. Jesus quer demonstrar a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade está na porta estreita, no caminho estreito. Porque tem uma felicidade que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Ah, irmão Marcelo, será que isso é verdade? Olha o apóstolo Paulo. Na sua carta que ele escreveu aos Filipenses, estando a primeira vez preso em Roma. Vocês acham que a prisão era um lugar confortável na época? Não. Gelado, triste, abandonado pelas pessoas. O apóstolo Paulo escreve o que alguns chamam de a carta da alegria. Só que ele não estava pedindo conselho para as pessoas ou motivações para que ele fosse alegre. Ele estava motivando as pessoas a se alegrarem. Ele estava dizendo, alegrai-vos no Senhor. Ele preso, olhava para as pessoas na igreja e dizia, não fiquem tristes não, se alegrem no Senhor. E dentro desse contexto ele diz a sua famosa frase, tudo posso naquele que... Ou seja, eu posso ter satisfação em qualquer circunstância em Cristo, porque a minha alegria não está nas coisas dessa terra. Eu posso ter, mas posso não ter, isso que ele diz, né? Eu posso ter fartura, já tive. Posso ter escassez, já tive também. Mas não importa as circunstâncias, porque quem me fortalece é Cristo. Mas também, amados irmãos, esse caminho, essa comparação que Jesus está fazendo, não tem somente um acesso ou uma permanência no caminho. Jesus também fala do final. Jesus fala que o final do caminho estreito é um final maravilhoso. Só que o final do caminho largo é um final terrível. Mas as pessoas não estão percebendo isso. E só perceberão naquele dia. Onde talvez as pessoas pensarão, poxa, mas era tão agradável essa porta tão larga. Este caminho também, um caminho largo, não apresentou nenhuma dificuldade. Eu caminhei como quis. Eu fiz aquilo que queria sem me preocupar com a opinião das pessoas ou com a religião. E agora o final desse caminho é essa tristeza aqui, é o inferno. Coisas terríveis acontecem aqui. Essa pessoa não percebeu, lamentavelmente, não atentou para as palavras de Jesus, de que o fim deste caminho é a morte eterna. E aqui Jesus coloca dois finais, um final, a vida eterna, e outro final, a morte eterna. A perdição eterna. A perdição eterna, irmãos, é uma condição que a gente não consegue nem imaginar. Assim como toda coisa boa nessa terra, por mais que seja boa, não se compara ao céu, aos novos céus e nova terra, mesmo a mais bela paisagem, mesmo a mais bela flor, mesmo a comida mais gostosa ou a bebida mais apetitosa, nada se compara aos novos céus e nova terra. Assim também, nenhuma situação, por mais triste que seja, nenhuma decepção, por mais terrível que seja, se compara às agonias do tormento eterno. Porque o tormento eterno é a ausência completa do favor de Deus.
Veja, Deus não está ausente do inferno, porque Ele está em todos os lugares. Mas o inferno é a ausência do favor de Deus. Ele está, mas não está com o seu rosto favorável. O rosto da sua justiça. E veja, irmãos, o mais terrível do inferno não é o diabo. Coitado do diabo. O mais terrível é a ira de Deus. Porque quem tem mais poder? Não é verdade? Por isso, amados irmãos, Jesus Cristo diz o seguinte: não tema o homem, que pode fazer no máximo alguma coisa com o seu corpo. Tema a Deus, que pode lançar o seu corpo e a sua alma no inferno. Palavras de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A perdição eterna é a ausência total do favor de Deus. É uma interminável perturbação por causa do domínio completo do pecado. A gente não consegue imaginar isso. Se o pecado tem influência na nossa vida agora e já nos causa mal, imagine um ambiente em que o pecado tem domínio completo sobre alguém. O tormento eterno é um lugar de dores e sofrimentos positivos no corpo e na alma. No corpo, sim. É isso que a Bíblia diz. De castigos terríveis no espírito, no sentido de que agonias de consciência, peso de consciência, dores terríveis no espírito, na consciência, representam aquilo que acontecerá para todo sempre no inferno. Veja, irmãos, o começo era tão bom, a porta era uma porta espaçosa, onde a pessoa pode carregar toda a sua bagagem, um caminho também bem confortável, mas o final dele é esse. Mas a coisa maravilhosa desse texto é que mostra a vida eterna que espera aqueles que andam pelo caminho estreito. E a vida eterna é toda a plenitude de Deus, sem nenhuma imperfeição ou distúrbio presente nessa vida. Se já é gostoso, né? A gente às vezes se reunir, às vezes a gente vai lá, come alguma coisa, né? Bebe, conversa. Se já é bom, você imagine novos céus e nova terra. Como será maravilhoso, inigualável, sem a presença das imperfeições do pecado. Desfrutaremos então, irmãos, da plenitude, coisa que nós não conseguimos imaginar jamais. A plenitude do favor de Deus. Viver sem pecado. A gente não sabe o que é isso. Os nossos primeiros pais foram criados sem pecado. Eles caíram. Eles sabiam. Se a gente conversasse talvez com Adão aqui, colocasse Adão e Eva nessas duas cadeirinhas, a gente não deixei por causa de Adão e Eva não, tá? E perguntasse: e aí Adão, como é que era? Talvez ele nos falasse, né? Rapaz, era muito bom, rapaz. Coloquei nome em todos os animais, natureza, mas mexia com o leão não fazia nada comigo. A Eva, a mesma coisa. Ele, talvez, esse primeiro casal, pudesse nos dar um comparativo. Mas se eu disser para você que o nosso último estado será melhor do que o estado de Adão, será superior, porque em Cristo nós temos uma restauração superior, e até mesmo Adão, que encontraremos no céu, não sem uma boa bronca, até mesmo ele irá se surpreender, talvez, estou conjecturando, né? E dizer: que maravilha, o paraíso não era tão bom como a nova cidade que Deus preparou para os seus filhos. Diante disso, irmãos, além daquilo que eu tenho dito até o momento, eu quero destacar algumas breves lições para que você guarde através deste texto da Escritura Sagrada. A primeira coisa, não pense que todos os caminhos levam a Deus. Não pense assim, pois Jesus nunca disse isso. Ele nunca disse. Há um texto em que Jesus conversa com a mulher samaritana, e Jesus, veja, olha só, o judaísmo e a religião de Samaria eram quase gêmeas, porque a religião de Samaria vinha de Israel, do Antigo Testamento, do Reino do Norte, que era o povo de Deus. Então estamos falando de duas religiões que quase se misturam, e Jesus fala para a mulher samaritana que ela estava errada.
em relação à religiosidade dela. Você imagine outros ramos que não se assemelham em nada àquilo que está na Escritura. Por isso, não pense que todos os caminhos levam a Deus. Por isso, segunda coisa, não faça algo errado porque as pessoas estão fazendo. Na verdade, se a maioria das pessoas faz alguma coisa, a gente tem que ficar com o pé atrás. Se todo mundo está fazendo, olha, é complicado. Então a gente não pode justificar o nosso erro. Poxa, as pessoas fazem. Todo mundo faz. Não tem uma pessoa no mundo que não faça isso. Porque o caminho é largo. E veja, estamos falando aqui, quando eu falo de coisas erradas, o errado e o certo, quem cria o conceito de certo e errado não é a gente. Não é o nosso gosto, não é as nossas preferências. Estamos falando da lei de Deus. O errado diante da lei de Deus. O certo diante da lei de Deus. Porque senão a gente pega o gosto pessoal, né? De cada um tem um gosto. Só que o padrão objetivo de avaliação do certo e do errado é a lei do Senhor. Terceiro, cuidado com a felicidade superficial. Igual a propaganda que eu mencionei. Você pode ter um tipo de alegria igual da propaganda, no sentido de usufruir de algo, né? Só que a ideia não é colocar o coração nessas coisas como se essas coisas fossem a maior felicidade. É muito bom viajar, é muito bom comer, beber, essas coisas são boas, mas o nosso coração não deve estar nessas coisas. Então, temos que tomar cuidado com esse tipo de felicidade. Quarto, andar pelo caminho estreito é às vezes, e talvez na maioria das vezes, optar pelo mais difícil. Se uma opção é muito fácil, e se o seu coração concorda com essa opção muito facilmente, tome cuidado. Ah, mas meu coração não me diz nada contrário. Cuidado. A Bíblia diz que o coração do homem é o que há de mais enganoso. Quinto, e por último, se você entrou pela porta estreita, está caminhando pelo caminho estreito, talvez às vezes você perca a alegria, porque é um caminho de dificuldades. Mas encontre esperança, irmãos, no final do caminho, porque você já sabe o final do caminho. Não é um filme secreto que você não sabe o final do caminho. O spoiler já está aí. Deus já contou o final. Então aquilo que nos motiva agora a atravessar esses momentos difíceis que nós passamos, e outra coisa também, andar no caminho estreito não quer dizer ser perfeito, porque a gente é imperfeito. Simplesmente quer dizer que a gente continua. Mas o que deve nos trazer motivação, então, é essa esperança de que estamos aqui, mas o final do caminho nos levará à salvação eterna, ao gozo eterno, à alegria eterna, incomparável, indizível. E essa deve ser a estabilidade da nossa alma, aquilo que fixa o nosso coração, a esperança no porvir. A esperança no porvir. Se você não tem essa esperança, você pode ter um encontro com Cristo Jesus. Jesus está mostrando aqui duas opções, dois caminhos. Diante da vida espiritual só temos essas duas opções. Para o povo de Deus, não existe nem duas, só existe uma opção: andar pelo caminho estreito. Deus abençoe a sua vida, que você possa refletir sobre essas verdades e fazer a melhor escolha para a glória de nosso Deus. Amém? Amém. Convido aos irmãos que puderem se colocar em pé, vamos louvar ao Senhor.
ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Nada mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, mas e com que mesmo sem palavras eu falei do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar, mas a minha luz parece extinguir. Meu Deus, me dá forças para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, mas e com que mesmo sem palavras eu falei do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, faze com que mesmo sem palavras eu falei do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Vamos orar. Vamos pedir a ajuda de Deus. Pois somente o seu Espírito Santo pode nos ajudar. Só pelo poder do Espírito Santo nós podemos não somente entrar pela porta estreita, em tudo dependemos dele. Ele que nos abre os olhos, que abre os nossos olhos, que nos ilumina para entender a verdade. Ele que nos motiva, que nos anima, que nos capacita a não desistir, que nos traz o arrependimento pelos nossos pecados. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos pedir a ajuda de nosso Deus. Ó bendito Senhor, quem somos nós, Senhor, para louvá-lo? Quem somos nós, Senhor, para ouvir a Tua palavra? Ó Deus, nós Te glorificamos,
porque essas palavras são inspiradas pelo Senhor, é a tua vontade, é o Senhor falando ao nosso coração. Tens nos mostrado, Senhor, essa advertência sobre caminho largo, porta larga. Agora nos habilita, Senhor, nos capacita, Pai querido, a optar pela tua vontade, a não seguir o que a maioria faz simplesmente porque a maioria está fazendo, a prestar atenção nos nossos passos, a examinar o nosso coração. Ó Pai querido, nos ajuda nesse sentido, fortalece aqueles que estão fracos, renova a vida, Senhor, daqueles que não têm nenhum vigor. E Pai, mesmo nos momentos mais tristes dessa vida, nos ajuda a nos lembrar do final deste caminho, que embora aqui soframos, nada comparado com aquilo que está no final, a ponto do apóstolo Paulo dizer que a nossa breve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor, te exaltamos, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, que isso seja, Senhor, a âncora da nossa alma, em imaginar aquele grande dia, Senhor, em que estaremos com o Senhor livres do pecado, para todos sempre. Oh, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado por mais essa reunião, por mais esse dia, Senhor, em que nos reunimos como povo do Senhor. Terminamos essa reunião com a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus, todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, estejam sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém.